Olá meninos, tudo bem? Então chegou aí a tão sonhada aula para a gente fazer contas, né? Que eu acho que vocês já estavam aí apreensivos de estar só falando teoria, né? Mas meninos, agora a gente vai fazer muitas continhas, depois você vai querer voltar para a teoria, tá? Então a gente vai falar agora no bloco de médias, mediana e moda, tá? Então acompanha comigo, eu trouxe bem certinho na ordem do seu edital. Então acompanha aí, ó. Lá veio pedindo aí medidas descritivas de posição, dispersão, assimetria e curtose. Então vamos lá. As medidas de posição, a primeira que a gente tem é a média populacional, ou seja, a média da minha população. E o que é média, que a gente já falou aqui, eu até já fiz uma questão de média lá naquele gráfico de tabela que tinha lá naquela tabelinha da BIM. A média é você somar todo mundo e dividir pela quantidade. Se for uma média amostral, é a mesma fórmula. Vou somar todo mundo e dividir pela quantidade da minha amostra. A diferença é só a nomenclatura, que a média geral ele vai chamar de Mi, que é esse tipo esse Uzinho, e a média da amostra vai colocar o X e a barra. Eu também já vi gente falar de MA, gosto muito, tá? Então, isso não é só questão de nomenclatura, tá bom? Então, você já sabe o que é a média, soma todo mundo e divide pela quantidade. Então, vamos lá. Outra medida de posição é a nossa amiga mediana. E mediano, o nome já diz, meio. Essa mediana, ela tá no meio do seu rol, tá? Então, se ela tá no meio, chamado aí de MD, tá? Você vai ter 50% para a esquerda, 50% para a direita, tá bom? Não tem fórmula, não tem nada, é só achar o ponto médio, tá? E a moda, o nome já diz, o que é uma moda? É uma coisa que tem maior frequência, uma coisa que aparece muito. Então, vamos ver como é que isso é cobrado aí. Olha só, já temos aí questãozinha aí de 2018 da Polícia Federal, que ele trouxe o seguinte questão. Tendo em vista que, diariamente, a Polícia Federal apreende a quantidade X em quilogramas de drogas em determinado aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipotéticos da tabela precedente que apresenta os valores observados da variável X em uma amostra aleatória de 5 dias de apreensão. Então, aqui ele me trouxe os 5 dias, quanto ele apreendeu. No primeiro dia, 10 quilogramas, no segundo, 22, no terceiro, 18, depois 22, depois 28. Aí ele pergunta, a moda da distribuição foi 22? Minha gente, a moda é o que mais aparece. E quem apareceu mais? Foi o 22, sim. Então, questão certinha, questão 19, tá? Questão 20 é o mesmo texto, porém agora ele quer a mediana. Se você rapidamente olhar para cá, você vai dizer a mediana é 18, tá certo? Aí errou. Poxa, Rose, não tá no meio? Tá. Mas o seu rol aí, a sua tabela, ela não tá em ordem. Então, minha gente, observação. Riscou aqui, não apagou. Peraí. Observação. Mediana tá no meio, mas você tem que sempre colocar o seu rol em ordem. Se você não colocar, você vai errar, tá bom? Então, vamos colocar em ordem. O primeiro é o 10, depois é o 18, depois é o 22, 22 de novo e 28. Então, sem sofrer, sem fórmula, sem estresse, sem nada, você enxerga claramente agora que a mediana é 22. Ele falou que era 18, você vai dizer questão errada, tá bom? Questão 21. Questão 21, ele diz assim, considerando que a análise de uma amostra de minério de chumbo tem apresentado os seguintes resultados percentuais, 8,10, 8,32, 8,12, 8,22, 7,99 e 8,31. Então, temos aí 6 valores. O valor médio do teor do chumbo da amostra foi superior a 8%?
Minha gente, fazendo prova, é já para chegar aqui e dizer assim, sim. Por quê? Você já observou que só tem um valor menor que 8. E ele é menor 1/100. Então, se eu somar tudo e dividir, eu já sei que vai dar mais que 8, porque qualquer um dos outros carinhas pode emprestar para ele. E ele vai ser maior. Então, eu não preciso perder tempo fazendo conta. Eu já sei o gabarito, a questão está certa. Agora, a título de conhecimento, o que você teria que fazer? Eu teria que pegar o 8.10, o 8.32, o 8.12, o 8.22, o 799 e o 831, somar tudo e dividir por 6, isso leva tempo. Então, quando você somar e dividir, você iria achar 8.17. Eu não precisava fazer, eu poderia ter só usado o senso lógico ali muito rapidamente, tá? Mas fica aí os dois modelos para você. Questão 22. Ele já está me dando aqui, ó. Eu tenho 11 cidades brasileiras. Ele já me trouxe o rol em ordem lindamente. E pergunta mediana. Então, minha gente, para você nem ficar perdendo tempo, quando for assim coisas pequenas, você pode ir brincando, ó. Tira o último e o primeiro. Vou tirando aqui, ó, um de cada um. Você vai brincando de estar riscando um de cada um. Tá vendo aí? Então, eu risquei 5 atrás, 5 na frente. Olha aí minha mediana. É igual a 3? Sim. Rapidinho você faz. E se você quiser fazer bem tecnicamente, como manda ou figurino, tá? Aplicar uma regrinha bonitinha, você pode trabalhar a mediana assim. Toda vez que você quiser saber a mediana, você vai pegar a quantidade de termos que você tem, vai somar um, que é da regra, e dividir por 2. Então, quando você fizer isso, você vai achar a posição que a mediana está. Então, 6 não é o valor da mediana. O 6 é a posição que ela está. Ela está no número de ordem 6. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Olha ela aqui. Ela é o meu sexto termo. Então, você pode sempre somar 1 e dividir por 2. Se for uma quantidade de ordem par, vai dar o meio desses dois números que você vai achar. Beleza? Então, vamos seguir. Questão 23. Questão 23, ele diz assim: a representação de diagramas de barras, de linhas e de pizza. Lembra lá? As barras, pode ser vertical ou horizontal, né? Linhas, que era aquilo ali. Pizza, né? Alguma coisa assim. Possui escala de mediana nominal. Tem moda como medida de tendência central. Aí você leu 1 quilo e não entendeu nada. Olha só, preste bem atenção no que sua tia vai dizer. Dentre as 3 medidas de tendência central, que é a média aritmética, que é aquele X barrinha, a mediana e a moda eu vou chamar de MO, a moda é a única que pode ser usada quando as variáveis são qualitativas, tá? Qualitativas. Por quê? Porque a moda é o que mais aparece. Eu posso dizer, a moda é o cara vestir azul, a moda é o cara tá isso. É a única que eu posso usar, tá? Um exemplo, se eu chegar para você e disser assim, que 70% da minha sala é menino, então eu já sei que passou de 50, então eu já sei que minha moda é menino, tá? Então, das 3 tendências, a moda é a única que eu posso ter a medida de tendência central, tá? É a única, beleza? Então, a nossa questão aqui, nosso gabarito, está certinho. As outras, eu não posso trabalhar com essas variáveis qualitativas, tá bom? Então, só para você ter um pouquinho mais aí de teoria, para ficar mais safo para fazer questões assim. Então, vamos seguir. Questão 24. Questão 24, ele diz: a moda é o valor que apresenta maior frequência da variável entre os valores observados.
Claro, né, minha gente? É o que a gente tá dizendo, a moda é o que mais aparece. Rose, se tiver uma questão assim, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Quem é a moda? A moda, no caso, seria esses dois caras. Ela ia ser chamada de bimodal. Tem duas modas, tá? Então, vamos seguir. Questão 25. Questão 25, ele diz assim. A mediana, veja que ele trouxe nessa prova do IFAM só questões teóricas de moda média e mediana. Então, se o cara não tiver com essa matéria em dia, ele perde. Olha o que ele diz. A mediana é o valor que ocupa a posição central. Até aí, beleza, a mediana está no meio. Da série de observações de uma variável dividindo o conjunto de valores ordenados em partes assimétricas desiguais. Que mentira! A moda vai dividir exatamente 50% de um lado, 50% do outro. Ela divide exatamente ao meio, o que tem do lado, tem do outro. Então, questão está errada, tá bom? Questão de número 26, que diz assim: a mediana, mais uma teórica aqui. As medidas de tendência central são assim denominadas por indicarem um ponto em torno do qual se concentram as medidas dos dados. Minha gente, olha só, medida de tendência central, que é a nossa média aritmética, que é o nosso x barrinha, que é a nossa mediana e que é a nossa moda. Essas medidas de tendência central são valores, deixa eu escrever aqui, ó. São valores que podem ser justamente a moda, mediana e média. Beleza? Podem ser, tá bom? Então não quer dizer que seja. Então as medidas de tendência central são não, podem ser quem? Média, mediana e moda, tá? Então, questão 26, gabarito errado, tá bom? Então, meninos, a gente se encontra aí já para falar mais sobre as nossas medidas, tá? Você já aprendeu aí média, mediana e moda. Quem é a média aritmética, soma tudo e divide pela quantidade. Mediana é o valor do meio, exatamente, 50% do lado, 50% do outro. E a moda é o que mais aparece, o que tem maior frequência na sua distribuição, tá bom? E a gente vai falar mais e mais desses assuntos. Você vai ver que em várias outras questões ele começa a cobrar isso também novamente, tá? Um beijo grande, a gente se encontra já.